Boa tarde aos heróis da resistência. Já trazendo todos vocês para esse ambiente colaborativo, eu venho primeiro dizer que a ministra Maria Tereza Rocha de Assis Moura estava escalada para vir presencialmente, passagem emitida, e na manhã de ontem a assessoria ligou dizendo que ela faria conferência por vídeo por conta do processo relevantíssimo que entrou na pauta extraordinária do STJ, que cuida do afastamento de um governador de Estado no período pré-eleitoral, e ela faria virtualmente. Mas esse julgamento se estendeu, o caso é muito grave, é muito impactante por conta do afastamento ter se dado no período eleitoral, e ela pediu 1000 desculpas, disse que virá ao Rio em outra ocasião, o que acho que é bom para todo mundo, porque todo mundo tem que voltar ao Rio de Janeiro, especialmente os colegas de outros estados. A gente vai ter um motivo para receber a ministra e compartilhar com ela a experiência da autocomposição na administração pública nos tribunais superiores. Um outro informe diz respeito à revista comemorativa, a edição especial da nossa revista sobre autocomposição e administração pública, que está sendo lançada hoje. A gente separou um exemplar para cada participante do evento, então, quando estiverem saindo, só pode sair ao final da palestra, senão a gente não distribui a revista. É uma condição que eu acho justa. Então, no final do corredor, antes das escadas, tem ali, só pegar cada um a sua revista. A gente espera que seja útil na construção dessas políticas públicas de autocomposição em todos os estados. E, para começar esse último painel, eu tenho aqui ao meu lado o Marco Antônio Rodrigues, que é o grande coordenador e executor dessa política, que cuida de executar essa política aqui na PGE, chefiando a nova especializada criada para cuidar dos métodos adequados de solução de controvérsia, e o professor de todos nós, nossa referência, Flávio Amaral Garcia, nosso colega, que é um dos idealizadores da Câmara Administrativa de Solução de Controvérsias. Se não é o principal idealizador, é o principal incentivador, e com quem a gente troca muito e busca um incentivo, busca inspiração para botar a mão na massa e evoluir, porque nem sempre é muito fácil ou muito confortável criar algo novo no ambiente público. E o Flávio, além de ser uma referência acadêmica e profissional na Procuradoria e um grande amigo, é também um grande incentivador dessas inovações aqui na Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Então, para falar sobre esses métodos adequados de solução de controvérsia na nova lei de licitações, que eu te passo a palavra e agradeço por tudo que você tem feito, não só na minha gestão, mas pela nossa Procuradoria-Geral do Estado. Obrigado, Flávio. Boa tarde a todos, uma enorme satisfação participar de um seminário na minha casa, ladeado por queridos amigos, pelo querido Procurador-Geral Bruno Dubê, Marco Antônio Rodrigues, que vem tocando a CASC e a PG19 com muita propriedade e eficiência. Um tema de autocomposição que, como o Bruno mencionou, eu sempre fui entusiasta dessa temática, quando ela ainda não era muito badalada, e me lembro de ter, mais de 15 anos atrás, ido lá para Brasília para saber como funcionava a Câmara da AGU. E aqui a gente tem dois principais responsáveis para que esse movimento tenha acontecido, que é o ex-procurador-geral do Estado, Leonardo Spínola, que, quando era procurador-geral, encampou essa primeira ideia, minha e do Sérgio Pimentel, para a criação de uma Câmara, principalmente para resolver os problemas de educação. Me lembro do Léo ter incentivado imediatamente esta ideia, e foi ali o embrião do que a gente tem hoje. A gente conseguiu resolver, Bruno, naquela época, alguma coisa em torno de 400 ações envolvendo emissão de diploma na Secretaria de Educação, e a consolidação absoluta na gestão do Bruno. Bruno, assim que assumiu, sabendo do meu entusiasmo com o tema,
falou, Flávio, eu quero transformar realmente a CASC num polo, num centro administrativo de solução de controvérsias, enfim, o Bruno comprou essa briga e, na mesma hora, ele já foi produzindo novas ideias de criar uma especializada, colocou o Marco Antônio, que é um especialista na matéria, para conduzir a nossa CASC, agora especializada, e eu fico muito feliz de ver aqui o quanto a gente já avançou nesses últimos anos e muito feliz de participar de um evento com essa curva de aprendizado. Infelizmente, eu não pude estar presente na parte da manhã, mas as apresentações da parte da tarde já me fizeram perceber o quanto esse tema está amadurecido, né? E aqui na nossa casa em especial. Só tenho a agradecer, Bruno, Léo, Marco, pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo em relação a essa temática, da qual eu fui só um incentivador, eu sempre acreditei muito no consenso. Eu sou discípulo do professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, que foi talvez o autor que primeiro escreveu sobre consensualidade, quando isso ainda não era. O professor Gustavo Justino mencionava que o direito administrativo, né, havia muita resistência. O professor Diogo de Figueiredo, na década de 90, já falava de consensualidade. Né? Então, assim, e me lembro de uma frase do professor Diogo que dizia o seguinte, Flávio, o consenso é o cimento da civilização. Tudo que a civilização avançou foi a partir de consensos, as instituições avançam a partir de consenso. Então, eu sempre tive uma forma de olhar o consenso muito parecida com a do meu querido mestre, professor Diogo. Bom, o tema que me foi proposto, a autocomposição na nova lei de licitações, e designadamente a mediação e a conciliação, instala, pelo menos para mim, remete a uma contradição do direito administrativo brasileiro. Notem, o direito administrativo brasileiro, ele, todos sabem, ele foi fortemente influenciado pelo direito administrativo francês, né, a partir das decisões do Conselho de Estado francês, e basicamente orientado por uma ideia de assimetria. Né? O direito administrativo brasileiro ele nasce com essa ideia de assimetria, no contrato administrativo, a responsabilidade civil do Estado, diferente da responsabilidade civil do Código Civil, o ato administrativo, enfim, ele nasce assimetricamente e ainda aos auspícios de uma aura de imperatividade, de unilateralidade, né, de autoridade, de centralidade do papel do Estado. Mas notem, o Brasil importou esse arcabouço do direito administrativo, mas não importamos o contencioso administrativo. Nós importamos dos Estados Unidos o princípio da jurisdição una. E por que na França, na Espanha, em Portugal, a coisa funciona um pouco diferente? Porque você tem uma estrutura de justiça administrativa especializada para julgar as questões da administração pública. O Brasil ficou no meio do caminho. A gente bebeu na fonte francesa, com essa estrutura dogmática do direito administrativo, mas todos os conflitos endereçados ao judiciário. Isso faz, por exemplo, com que, em matéria de contrato administrativo, toda vez que a administração pública diverge do particular, a única solução para o particular é recorrer ao poder judiciário. E por que essa solução é a que resta ao particular? Porque, normalmente, no processo administrativo, o Estado é parte e é juiz. Não é juiz como naquela premissa de contencioso próprio, de uma justiça própria. Não, é ele mesmo, a própria parte é quem decide. Então, naturalmente, que uma interpretação unilateral faz com que o particular tenha que recorrer ao Poder Judiciário. E isso gera, na verdade, uma lógica, uma estrutura de incentivos do Estado perversa, porque o Estado prefere, o Estado lato sensu, é melhor que um terceiro decida, e isso tem muito a ver com uma premissa de pouco exercício de autonomia estatal, né? Vamos deixar o judiciário resolver, né? Isso é uma mudança de cultura que a gente está vivendo, né? Vamos retomar o protagonismo nas decisões públicas, na autonomia da vontade pública. Né? Então, eu transfiro para um poder judiciário, é muito mais confortável, e ainda tem uma lógica perversa do gestor público, que normalmente, quando pretende judicializar, o raciocínio é de jogar aquele problema para o gestor seguinte. Isso é claro, isso é evidente, isso é uma dinâmica da administração pública brasileira. Bom, na dúvida, deixa o sujeito ir ao judiciário, porque, na pior das hipóteses, isso não vai estourar na minha gestão. Então, vejam que essa contradição
do direito administrativo, guarda direta relação com o ponto que nós estamos tratando hoje, da autocomposição. E o direito administrativo, nos últimos anos, vem temperando bastante esta contradição. Temperando esta contradição a partir de duas premissas fundamentais. Primeiro, a retomada do processo administrativo. Quando eu me formei em 92, a preponderância era do ato administrativo. Hoje, num Estado administrativo dialógico, você passa a ter o processo administrativo como mecanismo formador da vontade administrativa, com a participação ativa do administrado. E a consensualidade, que também é um novo modo de agir, um novo modo de gerir a coisa pública, absolutamente diferente daquela lógica da autoridade. Não é que a lógica da autoridade tenha acabado, é evidente que não. A gente tem ainda as prerrogativas de uma desapropriação, você tem a limitação administrativa, a requisição, agora, então, na época de Covid. A lógica da autoridade, ela continua presente no direito administrativo, mas ela passa a conviver com cada vez mais expansão com a lógica do consenso. E são inúmeros os exemplos no direito administrativo de consenso e de negociação. A própria desapropriação amigável, o procedimento de manifestação de interesse, o acordo de leniência, a delação premiada, a cláusula geral de acordos da LINDB, do artigo 26 da LINDB, a mediação, a conciliação, e de antemão já gostaria de dar uma notícia muito positiva. Eu tive a honra de participar de uma comissão que está propondo alterações na Lei de Processo Administrativo Federal, e nós propusemos três sugestões dessa comissão muito importantes na Lei de Processo Administrativo. A primeira, dizendo que é parâmetro, é critério da atuação administrativa, a negociação para fins do interesse público. Negociar faz parte da atividade administrativa, transacionar faz parte da atividade administrativa. Nós negociamos todos os dias ao exercermos a nossa função pública. Então, é preciso acabar com essa balela de que a administração pública não negocia. Cotidianamente, nós estamos negociando a busca do melhor atendimento do interesse público. Isso agora vai estar positivado, se a gente tem muita expectativa de que essa lei seja aprovada, ou esse projeto de lei, na Lei de Processo Administrativo. Tentamos positivar também o negócio jurídico processual administrativo, na mesma linha do CPC, trazendo a possibilidade de maior flexibilização no negócio jurídico processual. E ainda uma cláusula geral de acordos, que a rigor vem reforçar o artigo 26 da LINDB, mas deixando muito claro que a possibilidade de fazer acordo a partir dos parâmetros de juridicidade, devido ao processo legal, é absolutamente legítima e é a melhor forma, muitas vezes, de você compor o interesse público, muito melhor do que você ter um conflito que gera prejuízo para todas as partes. Então, é um movimento, e eu dizia dessa contradição, que ele vem sendo temperado pela retomada do processo administrativo e pela consensualidade. Mas não foi a Lei de Licitações e Contratos, a 14.133, que inaugurou a mediação, o dispute board, a conciliação e a arbitragem. Nós sabemos que a Lei 13.140 de 2015 já admite a mediação num artigo específico para reequilíbrio econômico e financeiro do contrato. Portanto, desde 2015, é o artigo 32, parágrafo 5º da Lei 13.140, que diz que as câmaras de conciliação têm competência para tratar da resolução de conflitos que envolvam o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos celebrados com a administração pública. A lei de arbitragem, e a gente já tem várias arbitragens em andamento, também já admite. Então, vocês vão me perguntar, mas por que então que o legislador colocou de novo isso na lei de licitações? Para trazer isto para a gramática do gestor público, porque uma coisa isso está prevista num subsistema normativo que não é do cotidiano do gestor público, não é do cotidiano do fiscal do contrato, do ordenador de despesa. Outra coisa, isso está na lei de licitações. É muito emblemático que esteja na lei de licitações um dispositivo que diga, como diz o artigo 151, que a administração pública pode utilizar os métodos adequados de solução de controvérsia, notadamente a mediação, conciliação, dispute board e a arbitragem. E vejam, além dessa importância dessa geometria, diria eu, da nova Lei de Licitações e Contratos, é uma outra percepção que eu queria trazer para vocês da teoria econômica dos contratos, e aí me valendo muito da teoria dos contratos relacionais, é que em relações contratuais é preciso acabar com a ideia de que o conflito não vai acontecer. Os economistas, há muito tempo, já chegaram à conclusão, seja pela teoria dos contratos incompletos, seja pela teoria dos contratos relacionais, que o conflito é da natureza
humana, e, portanto, o conflito vai aparecer nos contratos. A questão não é mais que se o conflito vai aparecer, é como nós vamos lidar com o conflito, porque durante muito tempo nós lidamos com o conflito a partir daquela premissa confortável de endereçar para o judiciário. Agora nós estamos retomando o protagonismo para dizer o seguinte, espera aí, é a própria administração pública, no processo administrativo, por meio da mediação, da conciliação, que ela pode resolver um problema, uma controvérsia envolvendo um contrato administrativo. Então, uma mudança de mentalidade bastante relevante, bastante importante, que é a percepção de que o conflito virá, mas não necessariamente eu preciso me colocar numa posição adversarial para tentar solucionar aquele conflito. Pois bem, e o que diz a nova lei de licitações e contratos, a 14.133? Ela trata em 2 dispositivos sobre a questão desses métodos. Primeiro, na extinção do contrato, o artigo 138 diz que o contrato administrativo poderá ser extinto consensualmente por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da administração. Bruno, isso é uma enorme revolução, porque isto tempera aquela ideia ainda equivocada de que o poder público deve fazer valer permanentemente das cláusulas exorbitantes, daquelas assimetrias que aumentam profundamente os custos de transação dos contratos administrativos, que faz com que a administração pública pague mais caro por essa poltrona do que se uma empresa privada comprar a mesma poltrona. Por quê? Porque contratar com o Estado envolve riscos, envolve custo de transação e envolve uma premissa de imperatividade, não raras vezes, não permeada por essa ideia de consensualidade, por essa ideia de busca da melhor solução. Então, é uma profunda revolução admitir a extinção do contrato utilizando a mediação. E o artigo 151, que eu diria é a cláusula geral, admite também, repete todos esses mecanismos de solução de controvérsias e dá um conteúdo material em relação ao que pode ser objeto de mediação, o que pode ser objeto de conciliação. Ao menos 3 blocos de assuntos a lei fala, e me parece que a lei, nesse ponto, ela é meramente exemplificativa, ela não exauriu os temas. Mas quais são esses 3 temas? Equilíbrio econômico e financeiro do contrato, que já estava prevista na lei de mediação, inadimplemento das obrigações contratuais, também pode ser objeto de mediação, de conciliação, e cálculo de indenizações. Se vocês me perguntarem o contencioso administrativo de contratos, que eu lido já há algum tempo na minha vida profissional, eu diria que esses 3 blocos de assunto, eles compreendem 90% do contencioso administrativo em matéria de contrato administrativo. Ou seja, nós temos um enorme espaço para autocomposição em matéria de contratos administrativos. Então, e ainda a lei traz a premissa de que os contratos podem ser editados para permitir a adoção desses meios alternativos de controvérsia, e aí eu lembro que o enunciado 10 da primeira jornada de direito administrativo já admite também que os contratos da Lei 8.666 sejam aditados para a inserção de uma cláusula de mediação, né, o que é bastante positivo. Então, não há mais dúvida do dever, da possibilidade, né, da utilização desses métodos adequados de solução de controvérsia. O artigo 138 e 151 disciplinam não só esta temática, mas principalmente os aspectos substantivos e materiais. Qual é o momento que a gente se encontra agora? O que me parece que é o desafio maior de nós da advocacia pública no enfrentamento desse tema? É a cláusula de mediação. Me parece que agora um desafio que nós precisamos construir, antes, né, da 14.133 ocupar o espaço de centralidade absoluto no regime jurídico brasileiro, porque a 8.666 ainda está em vigor, assim como a lei do pregão, mas a verdade é que em abril de 2023 elas serão definitivamente revogadas. Então, me parece que é absolutamente fundamental que a gente trabalhe, as advocacias públicas trabalhem adequadamente na ideia desta cláusula de mediação que possa viabilizar, né, esse acesso dos particulares à mediação, à conciliação, ao dispute board nos contratos administrativos. Fica aqui uma primeira sugestão, uma coisa que eu tenho pensado há algum tempo. Uma das principais críticas que se faz em relação aos contratos administrativos é a natureza adesiva do contrato. Quem participa de uma licitação não tem autonomia
para negociar a mudança de cláusula com o contrato. Por quê? Porque o contrato administrativo ele tem como precedente uma licitação e, naturalmente, quem adere àquele formato, aquela minuta de contrato. Então, qual é o momento que me parece importante viabilizar uma relação mais dialógica com o mercado? Me parece que, no momento de consulta pública, eu estou cada vez mais convencido que as cláusulas padrão das advocacias públicas devem ser submetidas à consulta pública para que as empresas, para que o mercado tenha a possibilidade de, num momento prévio, ainda antes dessa formação, poder dar sugestões, poder interagir, e a gente não fique aqui autocentrado, imaginando a melhor cláusula sem ouvir a outra parte. E se a gente considera que mediação é premissa de consensualidade, nada mais natural que você tenha essa relação dialógica com o mercado, e me parece que a consulta pública pode ser um excelente momento. Aqui na Procuradoria-Geral do Estado a gente já faz essas consultas públicas em relação a essas cláusulas padrão, mas acho que a cláusula de mediação faz todo sentido, até em razão da sua própria natureza. Outro desafio que a gente vai precisar enfrentar é a questão, né, de quando vai ser utilizada a Câmara da Advocacia Pública, quando que vão ser utilizadas as câmaras privadas, eventualmente, como é que vai ser a coexistência de uma Câmara administrativa, como a nossa aqui, com uma Câmara eventualmente privada. Isso é um desafio, essa articulação, essa coexistência, né? Em relação às câmaras privadas, eu acho que, na temática de contrato administrativo, cheguei a conversar isso com o Marco em outra oportunidade, eu acho que vai se criar uma demanda, uma necessidade de um braço operacional só para contrato administrativo. Por quê? O contrato administrativo é um universo tão próprio, existem discussões tão complexas e sofisticadas envolvendo reajustes, envolvendo questões que me parece talvez a gente precise criar, né, um ramo específico dentro dessas câmaras para tratar de contratos, principalmente reequilíbrio. A gente imaginar, por exemplo, que você resolve uma questão de reajuste simplesmente por um viés jurídico, é uma perspectiva, a meu ver, equivocada. Você hoje precisa de uma visão multidisciplinar em vários temas, e eu acredito que essas câmaras de advocacia elas possam concentrar essa natureza multidisciplinar. E vejam, mais do que isso, na medida em que a Câmara passa a ser o locus central dessas discussões de contrato administrativo, me parece que ela tem uma enorme função de retroalimentar o governo. O que não está dando certo? O que está gerando conflito? Que tipo de problema naquela linha de advocacia preventiva? Porque a Câmara de Advocacia ela não pode ficar só limitada a examinar o conflito. Ela tem que ser também um mecanismo de retroalimentar as áreas do poder público naquilo que efetivamente se perceber que estão sendo criados conflitos, muitas vezes desnecessários. Então, ela tem uma função bastante relevante nessa interação cotidiana com o setor público. Caminhando aqui para o final, eu fiquei pensando em campos férteis de aplicação de autocomposição nos contratos administrativos. Eu separei 3 exemplos que me ocorrem. Assim, além daqueles que eu já mencionei, do equilíbrio econômico, da extinção, de implemento das obrigações contratuais, que são os temas em tese. Pois bem, nos contratos de longo prazo, nas concessões e nas PPPs, nós sabemos já que esses contratos são contratos incompletos, são contratos em que é impossível que o poder público possa, ex ante, por melhor que seja a alocação de riscos, estabelecer todas as contingências que podem acontecer. O contrato naturalmente completo. A realidade vai se impor de uma maneira que, por melhor que seja o regulador, ele não vai conseguir. Então, na medida em que o contrato é incompleto, nada melhor do que prever mecanismos de governação desse contrato que instaurem um ambiente de confiança, um ambiente de neutralidade, que é o que a mediação e a conciliação fazem. Porque esses contratos, eles não são fotografias, esses contratos são filmes, eles vão se desenrolando. E uma relação de agora, como a gente acabou de fazer em contrato de saneamento, 35 anos, é como se fosse um casamento. Você começa de um jeito e a coisa vai indo, né? 35 anos, as coisas vão se modificando. Aliás, a teoria dos contratos relacionais coloca o casamento como principal exemplo de uma relação duradoura que vai se transmudando, né? Não é uma fotografia, é efetivamente um filme. Então, e se estuda muito essa premissa da autocomposição,
como um mecanismo que possa ajudar as partes ao exercício dessa autonomia da vontade para fazer o completamento do contrato, para fazer o completamento dessas lacunas que vão surgindo. Um segundo grupo de exemplos que me ocorre, e isso a partir de uma provocação da professora Cristiane Lucide, no evento que eu participei com ela e com o Marco Antônio, a Cristiane mencionou muito bem que uma boa oportunidade de autocomposição era as obras públicas paralisadas. O Brasil tem hoje 14 mil obras públicas paralisadas. Por que não pensar na mediação e na conciliação para destravar os nós? Onde estão os problemas nessas obras públicas paralisadas? Olha que espaço fértil que a gente tem para a compreensão desses problemas que viram um verdadeiro sorvedor de direito público, né? De dinheiro público, 14 mil obras paralisadas, e realmente não foram entregues colégios, não foram entregues hospitais, e ainda foram alocados recursos públicos. Acho que é um enorme espaço para a mediação. Como também, partindo da premissa de transação por adesão, eu fico imaginando aquelas discussões envolvendo restos a pagar, em que você pode pensar em critérios lineares de desconto para fazer uma transação por adesão com vários fornecedores, ex-fornecedores do Estado que têm uma dívida. Você pode fazer um leilão reverso, ou você pode pensar em fazer uma contratação, uma transação por adesão ainda em relação a esses fornecedores. Portanto, eu trouxe 3 exemplos aqui, mas são inúmeras as possibilidades que a gente tem em relação à autocomposição nos contratos administrativos. Caminhando para o final, eu acho que o maior desafio que eu vejo na autocomposição, nos contratos, de um modo geral, é a segurança jurídica do acordo. Não adianta nada a gente se envolver nesse procedimento, nessa premissa de autocomposição, e o acordo, se for para o Tribunal de Contas, se for para o Ministério Público, se for para o Judiciário, ele não valer. Quer dizer, a credibilidade da autocomposição ela está muito vinculada à segurança jurídica do acordo, e aí eu acho que é muito relevante que a gente possa discutir isso diretamente com os órgãos de controle. Eu acho que os órgãos de controle cada vez mais também percebem a importância da autocomposição, mas a segurança jurídica do acordo, alguém que faça um acordo depois vai ficar pendurado numa ação judicial, isso cria um desincentivo absoluto, né, em relação a tudo isso que a gente vem tentando coletivamente construir. E, por último, eu acho que eu sou um crítico já de longa data dessa premissa tão assimétrica dos contratos administrativos no Brasil, né? A gente que vê na prática, vê no cotidiano, sabe que isto não vem funcionando, né? Essa ideia de importar um regime francês e não modular, e não pensar como isso pode tornar mais eficiente a contratação pública no Brasil. E eu, quando faço o link dessa minha preocupação com a autocomposição, eu acho que a autocomposição pode ser o grande mecanismo para criar aquilo que nós não temos hoje. O que é que nós não temos hoje na relação público-privada? Confiança. Não existe lei capaz de modificar um ambiente de desconfiança, porque o ambiente de desconfiança ele gera custo de transação. E a mediação, a conciliação, é exatamente o oposto. A mediação e a conciliação é a construção de um ambiente de confiança entre as partes. Então, eu acredito que, pelo mecanismo da autocomposição, nós finalmente podemos criar um ambiente de confiança, de modo que a gente jogue menos tênis no contrato administrativo e jogue mais frescobol. A bola não pode cair. A gente jogue menos futebol e jogue mais altinha, que minha filha está agora jogando altinha na praia. Por quê? Porque a bola não pode cair. Essa é a lógica. Essa é a lógica dos contratos relacionais. E é com isso que nós fazemos exatamente o oposto. No Brasil, a nossa posição, normalmente, é uma posição adversarial, fruto, né, de uma construção histórica que eu acho que está na hora de repensar, e acredito que a autocomposição talvez seja um mecanismo que vai mudar o paradigma em relação a esse ambiente de desconfiança. Eram essas, meus amigos, as minhas observações que eu queria compartilhar com vocês, agradecendo demais ao Bruno e ao Marco pelo convite, e muito feliz de perceber, não é um filme, mas a fotografia que a gente está hoje é muito melhor do que a gente já teve há 10 anos atrás, e ver como as discussões foram amadurecidas, e parabenizar aqui de público, de novo, Bruno, Marco e Léo, por incentivo que sempre deram a essas câmaras.
Alô, Dona Maria. Obrigado, Flávio, foi um prazer te ouvir com essa contribuição do seu olhar para a autocomposição, que vai influenciar, que tem influenciado muito a nossa atuação, mas nesse momento voltado para os contratos de concessão. Agradeço muito e já de imediato passo a palavra ao professor Marco Antônio Rodrigues, nosso líder do movimento negocial e colaborativo de autocomposição do Estado do Rio de Janeiro. Boa tarde a todas e todos. Bom, aqui, antes de mais nada, eu quero agradecer publicamente ao nosso Procurador-Geral por toda a confiança nesse projeto. Quando você me chamou, Bruno, em setembro de 2020, eu acho que a gente nunca imaginou que a gente ia chegar em outubro de 2022 com tudo que a gente já passou aqui que ia ter tanto efeito, né? E acho que isso vai muito também, os colegas dos outros estados vão lembrar que na nossa reunião em agosto eu falei, olha, porque a gente precisa que o gestor público acredite no método, né? E você, como procurador-geral, é o grande garoto propaganda. Você vai para as reuniões e fica fazendo propaganda da Câmara. Então, eu acho que faz muita diferença quando a gente tem alguém que impulsiona esse movimento dentro da casa. E também, nesse ponto, parabenizo o Léo, que também teve um papel fundamental quando da criação da Câmara aqui também. E, bom, o tema que me foi conferido é o tema da autocomposição e advocacia pública. E, dentro desse desafio que o Bruno me trouxe para falar, eu comecei pensando, né, trouxe algumas perguntas também para eu tentar responder hoje, né? A primeira delas foi, qual o papel da advocacia pública dentro do sistema de justiça brasileiro? Né? E o que isto tem a ver com a autocomposição, amigas, amigos? Bom, em primeiro lugar, né, o que é o acesso à justiça, direito fundamental assegurado na Constituição? Tradicionalmente, o acesso à justiça sempre foi visto como um direito de acesso à jurisdição, de acesso a uma solução do Poder Judiciário, até porque a própria Constituição de início, lá no artigo 5º, inciso 35, nos fala de inafastabilidade do controle jurisdicional. Então, acesso à justiça sempre foi muito associado ao acesso à jurisdição, que, por sua vez, é muito associado ao acesso ao judiciário. E por quê? E aí eu dialogo com a fala introdutória do Flávio, que falava do sistema brasileiro de jurisdição diferente dos sistemas de muitos países da Europa continental, que tem um sistema de contencioso administrativo e, portanto, eles não teriam uma jurisdição una, né? Por exemplo, a França, o grande exemplo, que tem um sistema de justiça administrativo diferente do nosso, e isso tem raízes em muitos pontos aqui no Brasil, como, por exemplo, a falta de confiança na administração pública, na atividade decisória da administração pública. Porque, e aí lembro do trabalho de Seabra Fagundes, dizendo a administração pública, quando ela atua numa atividade decisória, ela não tem imparcialidade. E isso faria com que ela não pudesse exercer jurisdição. Mas hoje, pensando no papel da advocacia pública e a autocomposição, eu quero propor um novo olhar para vocês. A advocacia pública enquanto fonte de justiça administrativa. O que a autocomposição pode fazer e está fazendo, ao menos na minha opinião, é criar uma forma de jurisdição administrativa no Brasil. E por quê? Bom, em primeiro lugar aqui, quero pensar no conceito de jurisdição. O conceito de jurisdição no Brasil vem mudando, porque a jurisdição, tradicionalmente, como eu dizia, estava associada à figura do Poder Judiciário. A atividade de decisão de conflitos estaria aí monopolizada pelo Poder Judiciário. Pois bem, vamos ao Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil traz a arbitragem como uma função jurisdicional, trata da arbitragem como jurisdição. E vejam,
tradicionalmente, dizia-se, talvez quando todos nós aqui estudamos para os nossos concursos, tirando os amigos do 18º, né, que já estudaram sob outras luzes aí, né, os que nosso time aí do último concurso, nós estudamos sobre a ideia de que a jurisdição, ao lado de decidir, deveria ter imperatividade para executar as suas decisões. Mas vejam, a arbitragem hoje é considerada jurisdição. E por quê? Porque a jurisdição passa a ser tida como uma atividade pacificadora de conflitos. Se jurisdição é uma atividade pacificadora de conflitos, ora, o que é a autocomposição? A autocomposição é uma forma de pacificação com justiça. E aí aqui lembro das lições clássicas do professor Cândido Dinamarca: o escopo social da jurisdição é a pacificação social com justiça. E a jurisdição, então, se a jurisdição tem esse papel, a autocomposição tem o mesmo papel. Existem outras fontes jurisdicionais que não apenas o Poder Judiciário. E quando a advocacia pública atua numa função autocompositiva, numa função, portanto, jurisdicional, a advocacia pública se empodera, a administração pública se empodera. Por quê? Porque nós temos aqui a administração pública dizendo: nós somos capazes de resolver os nossos próprios conflitos. Nós só precisamos ir ao judiciário naquilo em que não foi possível resolvermos administrativamente. E vejam que interessante, é que muitos desses conflitos que, por vezes, não são resolvidos administrativamente, eles, quando da judicialização, eles, com a autocomposição, retornam para a administração pública. A professora Daniela, quando falava mais cedo, ela falava, né, que um dos pontos que ela via a autocomposição nas suas novas tendências era nos processos estruturais. Então, por exemplo, naquelas grandes ações coletivas envolvendo o poder público, ela dizia, né, há uma nova governança no processo estrutural com a autocomposição. E eu não poderia concordar mais com isso. Por quê? Porque nós vemos que uma série, e vejam, quando pensamos em autocomposição, né, nós temos que ver que é uma nova cultura? É. Então, há todo um processo experimentalista quando pensamos nisso. E, então, vejam, tivemos um projeto piloto com o Ministério Público aqui no Rio. O projeto piloto deu tão certo, acho que a doutora Roberta já foi, mas ela está aqui, né? A doutora Roberta, que é do Ministério Público, que é um grande parceiro da Procuradoria do Estado nessa jornada. Depois do primeiro projeto, nós já temos cerca de 10 processos estruturais que o Ministério Público veio para a mesa conosco. Por quê? Porque nós vemos que, por vezes, pode ser necessário judicializar, mas, posteriormente, pode ser que o judiciário não seja a melhor instância para tutelar aquele direito. Então, a autocomposição é uma fonte de justiça administrativa. Mas, para isso, há desafios que a advocacia pública terá de enfrentar. Assentada essa premissa, então, de que a autocomposição é fonte de justiça administrativa e mais de jurisdição administrativa, e temos de nos apropriar disso quando pensamos nisso. Eu escrevi um trabalho sobre isso aí para publicar, tratando desse assunto, mas há alguns desafios. Bom, a professora Janaína falava há pouco, essa é a grande vantagem da gente falar no final, né, que nós estávamos no último painel, porque a gente pode dialogar com o que foi acontecendo aí ao longo do dia. Primeiro, a questão da confidencialidade, né? Bom, e aí qual é o entendimento que a gente vem tendo aqui no Rio de Janeiro? Ora, o acordo administrativo, ele é um negócio jurídico administrativo. E por isso, vejam, embora, como os palestrantes do último painel diziam, é fundamental para uma mediação que tenhamos a confiança dos envolvidos para falarem o que eles quiserem dentro daquela mediação, e por isso confidencialidade das sessões, até porque aí eu dialogo com o Flávio também. Vejam, a autocomposição, ela cria uma esfera de diálogo, de confiança entre os envolvidos para tentar construir a várias mãos a solução.
Então, aqui no Rio, o que nós estamos entendendo hoje é a mediação, por conta da Lei Federal da Mediação, que prevê no artigo 30 a confidencialidade, a Lei Estadual, que é a Lei 9629 da mediação, também aplica os princípios da Lei Federal. As sessões, elas são regidas pela confidencialidade quanto aos diálogos dos envolvidos, mas o acordo final ele é um negócio jurídico e que, portanto, aplica as regras gerais, inclusive das leis de contratos administrativos, de publicação do extrato, porque isso atende à publicidade, que a sociedade possa saber que houve ali uma autocomposição, ali, um acordo. Então, em segundo lugar, um segundo desafio, e que é algo que é preciso também que a advocacia pública se aproprie. Vejam, as experiências mostram que a autocomposição na administração pública, e aí digo isso inclusive pelas conversas com tantos amigos aqui que são companheiros de jornada de consensualidade nos seus estados, nós vemos que a autocomposição surgiu, sobretudo, em conflitos estratégicos, por exemplo, em conflitos de infraestrutura, como o Flávio exemplificava, mas onde teremos aí um impacto para a sociedade? Nos conflitos repetitivos, nos conflitos de massa. E aí vem o segundo desafio para a administração pública, que é buscar aqui tutelar também esses conflitos de massa por uma postura impessoal. E aí não vou ficar entrando que eu sei o que o Bruno vai aqui palestrar, não vou entrar, mas só vou dar um spoiler, que recentemente, porque o Bruno é aquela pessoa que a gente vem com uma ideia, ele topa, ele cria mais uma junto e a gente vai construindo projetos, e é muito bom isso. E a gente aqui, então, está criando um núcleo de negociação dentro da Procuradoria, dentro da Procuradoria de Métodos Adequados. Por quê? Porque esses casos repetitivos, se adotamos uma postura impessoal a ser aplicada para todos os casos, por exemplo, gente, casos relativos a um determinado concurso. Imaginem que há ali uma discussão sobre idade máxima para tomar posse em determinado concurso. Vejam, eu posso estabelecer ali qual é a postura da administração pública a ser adotada para todos os casos. Ou imaginem um problema de margem consignada sobre remuneração de servidores. Vejam, a mesma postura pode ser adotada para todos aqueles servidores. Então, há aqui um desafio de impessoalidade. E quando a administração pública, a advocacia pública em especial, cria, então, parâmetros objetivos, vejam, isso traz uma confiança para todos os administrados na coerência da atuação da administração pública. Vejam, o Código de Processo Civil exige do Judiciário, lá no artigo 926, coerência na sua atuação. Temos lá, quando fala dos precedentes, coerência, estabilidade, uniformidade nas suas decisões. Vejam, se nós somos também uma fonte de jurisdição, também temos aqui um dever de coerência nessa atuação, buscar aplicar aqui soluções idênticas para os casos. É claro, há situações que podem ter peculiaridades, sim, e isso será, então, analisado à luz do caso concreto. E um terceiro desafio, a vantajosidade. A gente até conversava na hora do almoço, Flávia, que é a nossa colega responsável pela autocomposição aqui no Rio de Janeiro, na AGU. A gente conversava da vantajosidade, porque a vantajosidade, vejam, o negócio jurídico realizado pela administração em sede de autocomposição, ele precisa ter alguma vantajosidade para que possamos justificar por que estamos abrindo mão de outras esferas jurisdicionais, como é o caso do judiciário. Mas essa vantajosidade, vejam, precisa ser uma vantajosidade econômica? Não. Podemos ter diferentes tipos de vantajosidade. Isso é tratado na resolução PGE editada pelo Bruno a 4.827. A vantajosidade não necessariamente é uma vantajosidade econômica. Posso ter uma vantajosidade social, uma vantajosidade na igualdade de tratamento entre os envolvidos, uma vantajosidade, vejam, na
moralidade. A administração está fazendo acordo ali porque ela viu que seria imoral se ela não fizesse acordo em determinada situação. Então, esse é um outro desafio. Bom, e a última parte da minha exposição, muito rapidamente, né? Bom, dizia, né? Temos aqui, né? Falava, qual é o papel da advocacia pública? Quais são aí os desafios do advogado público? E, finalmente, do que a advocacia pública precisa para exercer esse seu papel de justiça administrativa? Bom, em primeiro lugar, a advocacia pública, ela precisa de algo que foi falado aqui ao longo do dia e que, felizmente, muito mudou, a mudança de cultura. E sabemos que isso não é do dia para a noite. Eu me lembro, em 2017, eu participei de um evento em São Paulo, realizado pela AGU lá em São Paulo. E aí, falei sobre autocomposição, defendi. Aí o colega que foi falar depois de mim, o professor que foi chamado, ele defendeu, olha, entendo que a administração não pode fazer acordo, porque isso seria renúncia de receita. Invocou a LRF para dizer que não seria. Aí nessa hora, hoje, né, vejam, né, se a gente ouvir isso, que bom que hoje vocês dirão, nossa, mas isso é muito vintage, né, esse colega, né? Ele, né, para a gente não dizer que ele está totalmente desatualizado, né? A gente diria, olha, você é vintage, né? Mas vejam, isso felizmente hoje, né? Acho que dificilmente alguém sentaria num painel e falaria isso. Em segundo lugar, aqui, né, eu dizia, bom, é muito importante efetividade. Aqui eu dialogo com o que o professor Gustavo Justino falava do limite temporal na palestra dele, no painel anterior. Vejam, é preciso, e aqui, né, a gente tem um colega da Procuradoria que eu tenho aqui que fazer referência, que é o Flávio Willeman, que é o nosso subprocurador-geral, que é com quem eu acabo trabalhando diretamente também muito. O Flávio sempre diz, na autocomposição, nós temos que dizer sim ou não. O que não dá é para a gente não dar uma resposta. E isso é muito importante. É muito importante que nós tenhamos aqui, que nós tentemos chegar a uma resposta. Quando nós vemos, bom, isso não vai ser possível, então a gente para por ali. Aqui no Estado, há uma resolução que prevê prazo de 6 meses para a autocomposição. Esse prazo pode se prorrogar? À luz do caso concreto, vejam, pode ser que o caso seja dificílimo. Por exemplo, a gente teve um caso aqui, que era um caso que envolvia, inclusive, era um problema de um contrato do Estado dos anos 80, envolvia a necessidade até de alteração registral de imóvel. Gente, alteração registral demanda tempo, né? Então, não deu para resolver em 6 meses. Mas o que nós fizemos então? Justificamos no processo administrativo que estávamos passando do prazo por conta das circunstâncias concretas. E, depois de quase um ano, chegou-se a um acordo que resolveu um conflito que vinha desde os anos 80 aqui no Estado. O pessoal da Casa Civil aí não nos deixa mentir, porque também ajudou aí, né, para a gente chegar ao fim desse caso. Então, muito importante a efetividade. E, finalmente, né, um terceiro requisito do que a advocacia pública precisa, de autonomia para exercer essa função. É preciso que haja uma deferência técnica à análise da advocacia pública para o caso concreto. Vejam, a advocacia pública, ela, ao analisar o caso, tendo visto ali que aquele caso permite a autocomposição, deve haver uma deferência pelos órgãos de controle, especialmente pelo Tribunal de Contas, de que aquela escolha parece ser a melhor escolha para a administração pública. E aí, nesse contexto, o artigo 184 do Código de Processo Civil me parece que é muito importante, porque o artigo 184 é uma norma de direito administrativo dentro do Código de Processo Civil, porque prevê a responsabilidade do advogado público na sua atuação apenas por casos de dolo ou fraude. Essa é uma importante garantia ao advogado público que, ao analisar aquele caso e entender que é caso de acordo, vejam, se amanhã, por algum motivo, o Tribunal de Contas achou que o acordo não era a melhor opção, vejam, só pode responsabilizar, entendendo que houve algum dolo ou fraude naquela atuação do advogado público. Então, vejam,
Temos hoje no nosso sistema já uma série de regras que nos permitem dizer que a advocacia pública tem um papel de jurisdição administrativa. E aí cabe a nós, colegas, que nós tomemos posse dessa atribuição em busca de um novo acesso à justiça no Brasil. Muito obrigado a todas e todos. Obrigado, Marco. Tem sido um verdadeiro privilégio e um prazer contar com o seu apoio, o seu trabalho na disrupção da nossa forma de atuar via os princípios norteadores aí da autocomposição, da conciliação e da advocacia pública numa perspectiva mais colaborativa. Eu estava escalado para falar na parte da manhã. Eu dei espaço para o ministro Bruno Bianco e para o conselheiro Marcelo Terto falarem. Eu não ia falar agora, mas acho que em respeito aos colegas, especialmente aos colegas de outros estados, que muitos estão iniciando nessa toada, outros um pouquinho mais avançado, eu vou me permitir fazer alguns comentários como testemunha ocular da história da autocomposição aqui no estado do Rio de Janeiro. E não vou entrar em nenhum terreno teórico, porque eu acho que os dois professores aqui e os que me antecederam já cumpriram esse papel. Mas acho importante a gente dividir entre passado, presente e futuro. Aqui no estado do Rio de Janeiro, na década de 90, a gente teve, quem é mais experiente, deve se lembrar daquelas chacinas de grupos de extermínio na década de 90. Ali, talvez, seja o marco inicial da política de autocomposição do estado do Rio de Janeiro. Por quê? Porque, em 90, o Estado brasileiro foi processado na Corte Interamericana de Direitos Humanos por conta de duas chacinas, Nova Brasília e Candelária, aqui do lado. Ficaram mundialmente conhecidas, eram policiais, acho que talvez seja o nascimento das milícias, mas eram grupos policiais armados fora do expediente que cometeram aqueles atos. O Estado brasileiro ia ser processado, estava sendo processado na Corte Interamericana de Direitos Humanos, e, pasmem, o Procurador-Geral de Justiça, hoje desembargador, José Moinhos, foi escalado pelo Ministério da Justiça para fazer a defesa do Estado brasileiro, não um procurador do Estado, um Procurador-Geral de Justiça, chefe do Ministério Público, porque ele tinha sido o promotor que tinha condenado os policiais que eram os executores das chacinas. E ele volta de lá com a informação de que o Estado brasileiro ia ser absolvido quanto à responsabilização criminal, porque o Estado tinha tomado providências e tinha punido os infratores, mas o Estado brasileiro ia ser condenado porque o Estado do Rio de Janeiro não tinha indenizado as vítimas. Então, ele pede uma suspensão do processo, volta, conversa com então o governador Antony Garotinho, convence o governador a encaminhar para a Alerj um projeto de lei para indenizar essas famílias. E aí essas famílias são então indenizadas, diversos pareceres de colegas nossos sustentando a possibilidade do Estado cumprir, entregar a justiça, naquele caso concreto, para os familiares. Então, são editadas duas leis que concedem indenizações para essas famílias. Então, para mim, talvez esse seja o grande marco, o primeiro passo da autocomposição no Estado do Rio de Janeiro. Posteriormente, já na década dos anos 2000, já no governo Sérgio Cabral, o Estado estava muito bem financeiramente e alguns episódios, ou de bala perdida, ou de violência policial, em razão de operações policiais mal sucedidas, provocam alguns danos que provocaram muito clamor social. O primeiro deles era uma operação policial em que o morador de uma comunidade carente aqui no Rio estava fazendo uma obra em casa com uma furadeira, o policial do outro lado da rua achou que era uma arma e executou. O segundo caso ficou muito conhecido, o caso do menino João Hélio. O menino estava estudando no colégio da rede estadual de ensino e foi alvejado por uma bala perdida também proveniente de uma operação policial. E um terceiro caso, em que, numa perseguição policial,
um menino também é arrastado por um carro e vem a falecer. Eu trabalhei nos 3 casos, e a ordem, pedido do então governador Sérgio Cabral, era de que a gente indenizasse prontamente as vítimas. E aqui a gente tem um mercado, aqui no Estado do Rio, a gente tem um mercado de advocacia privada para trabalhar nesse tipo de evento. E a gente procurou, via Secretaria de Assistência Social, as vítimas, e o Estado se comprometeu a fazer acordos, indenizar os familiares, de acordo com a jurisprudência do tribunal, desde que os acordos fossem negociados com a Defensoria Pública, porque aí já tem a vantajosidade econômica, em qualquer caso, não vai se pagar honorários advocatícios. Então, 2 instituições de Estado passam a atuar em parceria para indenizar diretamente as vítimas daquele evento danoso. E aí o segundo passo. E o terceiro passo, que para mim foi muito marcante, o Flávio Willemann chefiava a Procuradoria de Serviços Públicos, eu era assistente dele, isso acho que há 11 anos atrás, teve o acidente do bonde de Santa Teresa, que descarrilhou, e 62 vítimas. E, imediatamente, essas vítimas foram procuradas por escritórios de advocacia, que trabalham nessa perspectiva, de, às vezes, até financiar economicamente as vítimas durante um período, para depois receber por precatório e virarem sócios dos direitos. Então, a gente atuou da mesma maneira. Secretaria de Assistência Social, amparo às vítimas, procuramos a Defensoria Pública, e aí a gente criou, informalmente, sem nenhum ato normativo, um procedimento. Todas as vítimas iam ser atendidas pela Defensoria Pública. Nós, do lado de cá, chamamos um médico do Estado, perito médico, e pedimos a ele que fizesse, com a equipe dele, um relatório de todas as lesões, todos os danos. E nós classificamos os danos em dano leve, grave, gravíssimo e um posterior com maior gravidade. Seria o gravíssimo em dobro. E alinhamos, olhamos para esses danos, juntamente com a Defensoria, em conjunto, quase com uma decisão coordenada nesse ambiente. A gente mapeou a jurisprudência do nosso tribunal e do STJ para quantificar o valor de cada tipo de lesão. E eu me lembro eu falando para o médico, olha, eu não quero laudo médico, eu quero um laudo que ateste que, no meu parâmetro de leve, médio, grave e gravíssima ao quadrado, a gente consiga enquadrar os valores da indenização. E a Defensoria concordou com esse critério, a gente estabeleceu critérios, valores específicos para cada uma das lesões, e possibilitamos que a Defensoria trouxesse outros laudos para confrontar aqueles critérios que a gente tinha inicialmente classificado. 62 vítimas. Nós fizemos, em 3 meses, 58 acordos. A gente não fez um acordo, que foi como é que chama o piloto do trem? Motorneiro, do bonde, motorneiro, que veio a óbito, e outros 2 casos que a gente não fez, que eram advogados privados, que me procurou 11 anos depois, há 2 meses atrás, para tentar fazer um acordo, porque ele não consegue prosseguir com o processo. Então, essa situação é muito emblemática para tudo isso que a gente está vivendo aqui, tudo que a gente está aprendendo aqui hoje. Então, esse é o passado da história. Quando a ministra Ellen Grace, lá no Supremo, acho que nos anos 2002, um acórdão que está na nossa revista, ela reconhece a legitimidade para o Estado transacionar e dispor de interesses até então tidos como indisponíveis, isso dá uma força enorme. E aí eu chego no momento presente, que é tudo isso que a gente ouviu aqui hoje, inspirada por todos esses atos normativos, todos os panelistas apresentaram hoje aqui, a gente, especialmente a resolução 125 do CNJ, a lei de mediação, a nova lei de licitação,
a Lei de Processo Administrativo Estadual, que reconhece e incentiva o Estado a promover acordos judiciais e extrajudiciais, a gente criou uma primeira Procuradoria de Métodos Adequados de Solução de Controvérsias e Direitos Humanos no país inteiro. Então, essa Procuradoria, ela basicamente cuida do nosso núcleo de arbitragem, da nossa atuação nos direitos humanos, no que se refere à atuação do Estado brasileiro na Corte Interamericana de Direitos Humanos, especialmente para fazer o link com, ora com a AGU, ora com o Ministério das Relações Internacionais, ora com o Itamaraty, enfim, a gente institucionalizou isso, e esse núcleo de direitos humanos, sob a coordenação do Rafael Sofiati. Nós também colocamos nessa Procuradoria Especializada a nossa já conhecida Câmara de Resolução de Litígios da área da saúde, que tem um imóvel próprio aqui do lado e que ela busca reconhecer a competência constitucional de cada um dos entes federativos no que se refere à prestação de serviços públicos de saúde. Então, temos técnicos de todas as esferas, procuradores de todas as esferas, municipal, estadual e federal, e quando os pacientes chegam lá, os necessitados, os autores das demandas chegam lá, eles são imediatamente avaliados e já saem de lá encaminhados com a solução pronta. Nós completamos esse ano 170 mil atendimentos, com um índice de sucesso de mais de 70%. Então, mais de 120 mil processos que a gente evitou de levar para o Poder Judiciário. Nessa Procuradoria Especializada, ainda tem um outro braço, que é o ambiente de diálogo e composição interna, que eu, carinhosamente, chamo de Programa do Ratinho, que é um ambiente de conciliação de demandas pessoais dos nossos membros. Eles têm um espaço fora da corregedoria para resolverem eventuais divergências, litígios, brigas, conflitos no ambiente de trabalho. Tudo isso para buscar uma humanização e uma melhor prestação de serviço aqui dentro da Procuradoria. E também temos a CASC, que foi criada em 2018, Gabriel Ávila foi um dos coordenadores, atua como voluntário, o Cristiano Lucide também. Essa Câmara, a gente tinha em 2021, 17 processos, só 17. Hoje, nós temos mais de 200 processos em andamento. Apenas 5 processos foram extintos, procedimentos, melhor dizendo, foram extintos porque não chegamos a um acordo. Ela cuida de processos judiciais e não judiciais, particulares, com a administração pública, e órgãos da própria administração pública e órgãos de entes diversos. E é muito fácil. É muito fácil entrar e ter acesso a esse ambiente de diálogo a partir de um e-mail que se encaminha preenchendo um formulário que tem na nossa página. Então, muita gente me procura, qualquer evento que eu vou, que tem um processo, que quer buscar um acordo, eu dou o meu cartão, entra no site da PGE, tem um formulário, e envie o seu formulário que você vai ter uma resposta. Você vai ser atendido, vai ter pelo menos uma reunião com o procurador encarregado pelo seu processo. Você vai ter a oportunidade de falar. Quando a gente fala o Flávio falou aqui das concessão, licitação, a gente pensa em situações muito grandes, mas às vezes tem litígios muito pequenos. O cidadão que teve o carro batido pelo policial, às vezes o processo judicial dele demora muito, às vezes é um inventário que não foi processado. Tem questões muito simples que podem ser resolvidas numa simples reunião. Eu fui procurado, há um ano atrás, pelo Procurador-Geral de Justiça, querendo ajuizar uma ação contra a Codert, a nossa companhia de terminais.
No mesmo dia, o presidente da CODERT tinha me enviado um e-mail pedindo para eu ajuizar uma ação contra o Ministério Público, sobre o mesmo assunto. E a PGR representa os dois. Eu falei, não, isso não é possível. A discussão era porque o Ministério Público estava usando, naquele momento, um imóvel para estacionamento, que era da CODERT, e tinha uma irregularidade registral. E os dois queriam um processo judicial para isso. Eu falei, não, não é possível. Aí a gente não fez na Caixa, a gente fez uma reunião de 40 minutos e resolvemos o problema. Esse é um dos exemplos que eu gostaria de trazer. Os outros dois são muito emblemáticos. O primeiro deles, um caso que me foi trazido, um bombeiro, 20 anos de idade, bombeiro socorrista de mar, salva-vidas. Ele é admitido, ele tem 1.000 salvamentos no currículo dele em 2 anos. O período de estágio probatório dele, na perícia, se detectou que ele tinha um certo grau de daltonismo. E ele foi expulso da corporação. Ele ajuizou uma ação judicial e perdeu. A gente estava com prazo para recurso, a gente recorreu, e eu recebi o rapaz na minha sala, e eu, brincando, fiz alguns testes com ele, com cores e tal. Ele passou em todos. Aí eu falei, mas vem cá, o seu grau de daltonismo te causa alguma limitação para nadar? Ele, não, nenhuma. A sua vida fica em risco quando você entra no mar? Ele, não, 0. Ele falou, doutor, eu tenho 1.000 salvamentos, 1.000 pessoas que eu tirei do mar. Esse rapaz não pode sair da corporação. Aí eu mandei um ofício para o chefe da corporação, comandante-geral, e liguei para ele. Ele falou, Bruno, tudo que eu mais quero é esse garoto aqui. Ele é espetacular. Aí a gente fez uma reunião, encaminhamos ele para a perícia do Estado, emitiram um laudo, constatando que o índice de daltonismo dele era muito pequeno e que não causava risco à atividade, nem da vida pessoal dele, muito menos aos pretensos candidatos a um salvamento. E ele foi reincorporado na corporação. Esse caso que o Marco trouxe, do processo da década de 80, é simplesmente um processo que envolve a privatização do Banerj, feita na década de 80, e que até hoje, porque o acordo não foi assinado ainda, até hoje, o Estado não regularizou os bens de sua propriedade que estavam envolvidos na negociação com o banco. E é um processo que envolve milhões para o Banco Bradesco, que envolve para o Estado, regularização de propriedade de escola estadual. Tem uma escola estadual no interior do Estado que não está no nome do Estado, está no nome do banco, e o banco quer passar para o nome do Estado. A gente foi procurado pelo Luiz Inácio Adams, ex-ministro-chefe da AGU, hoje advogado do Bradesco, e nós iniciamos, lá atrás, no início do nosso projeto, uma série de conversas com o banco. Tivemos que fazer isso que o Marcos falou, a gente teve que fazer alteração de ata registral para depois ser possível celebrar o acordo. A gente celebrou o acordo, pendente de assinatura pelo governador do Estado. E o futuro? A Deus pertence, né? Mas assim, alguns aspectos que nós já estamos vendo no futuro próximo. Primeiro, para os estados que têm a lei de transação tributária, é natural que esse assunto seja incorporado, como eu espero que aqui no Rio seja no início do ano que vem. A gente ainda não tem lei de transação tributária, mas, com certeza, o anteprojeto já foi feito aqui dentro, está em vias de ser encaminhado para o Parlamento Estadual, e, quando a gente tiver, com certeza, vai ser um braço de atuação da equipe do Marco Antônio. Na lei que regulamentou a nossa Câmara Administrativa de Solução de Controvérsias, ela, além de nos dar uma segurança muito grande, segurança para os procuradores da ponta fazerem acordos,
porque muitos se sentiam expostos, porque a CASC era regulamentada por um decreto do governador. A gente trabalhou numa lei, foi aprovada, e essa lei garante também, a exemplo do que a AGU tem hoje, que os procuradores possam fazer acordos diretamente em audiência. Até o valor de R$100 mil, o procurador do Estado está autorizado a negociar em audiência. Só que tem um problema. No Estado que tem uma situação financeira muito boa, isso pode passar tranquilo. Mas quando o Estado está numa situação financeira muito ruim, isso não pode ser deixado a bel prazer, tem que ter um mínimo de racionalidade. Então, nosso desafio agora é regulamentar a utilização dessa ferramenta. É permitir que o procurador ele possa fazer audiência, o acordo em audiência, mas que ele tenha o cuidado prévio de checar para ver se tem orçamento, para ver se é possível se fazer acordo. Que pensa num tema, num processo único, que envolva R$5 mil por autor, e você tem 20 mil pessoas beneficiadas. Faça o acordo para um, por que eu não vou fazer para os outros? Então, esse tipo de situação tem que ser tem que ter um pouquinho de uniformidade e racionalidade para que a Procuradoria do Estado não perca a sua legitimidade e a sua credibilidade, especialmente com os gestores públicos. É preciso avançar, mas é preciso avançar com certa segurança. E, por fim, para terminar, eu queria falar que essa mudança de cultura na nossa atuação não se restringe apenas à nova Procuradoria criada para métodos alternativos de composição de litígios. Ela está espalhada por toda a Procuradoria. Eu não tenho nenhuma dúvida de reconhecer que os principais temas hoje do Estado, estão em mesas de negociação. A concessão do transporte de barcas, do transporte aquaviário. Estamos em rodadas de negociação com o Ministério Público, vamos fazer com o TCE, mas principalmente com as empresas, com a empresa concessionária que quer entregar o serviço, e o contrato dela vence em março do ano que vem. O serviço de transporte ferroviário, estamos negociando também. Estamos negociando 2 termos de ajustamento de gestão no Tribunal de Contas do Estado para regularizar as questões do descumprimento de índice constitucional da saúde e da educação. O da educação, a gente já chancelou com o Ministério Público, falta agora o Tribunal de Contas do Estado. Os royalties do petróleo, tem uma liminar de 2013 com a ministra Carmen Lúcia, suspendendo a eficácia da lei de 2013, que era uma lei nova, já não é tão nova assim, e nós estamos em rodadas de negociação junto à ministra Carmen Lúcia para construir um acordo que vai envolver todos os estados e todos os municípios do país. Acordo de leniência. A gente tem um núcleo específico no nosso consultivo, um núcleo de probidade e as comissões de leniência. Ao longo dos últimos 4 anos, dos últimos 3 anos, a gente recuperou mais de R$700 milhões desviados, que foram recuperados pelo Estado e pela Procuradoria-Geral. Um ingresso no plano de recuperação fiscal, como eu falei há pouco, que contou com uma forte e decisiva participação do ministro Dias Toffoli e também do ministro Bruno Bianco. Então, e sem contar o que o Flávio ressaltou aqui, da possibilidade de a gente ter um braço na área de contratos administrativos, que vai ser, acho que, disruptivo também, e a área de negócio jurídico-processual na área fiscal. Como a gente não tem a lei de transação tributária, a gente se vale do negócio jurídico-processual para fazer alguma espécie de plano de amortização de pagamento para aqueles devedores que não se enquadram na ideia de devedor quanto mais, mas que não conseguem quitar a dívida por inteiro. Então,
Então, para tentar ajudar essas empresas, a gente tem um núcleo muito forte que negocia esses negócios jurídicos processuais, tem tido também uma eficiência absurda, que é outro braço que a gente vai trazer também para essa especializada. Então, feito esse apanhado geral, essas são as ideias que eu queria destacar no final desse evento de hoje. Eu queria agradecer muitíssimo a presença de todos até essa hora da tarde, agradecer aos colegas que vieram de fora, porque amanhã, Flávio, a gente vai criar o Fórum Nacional das Câmaras Administrativas de Solução de Litígios ou Controvérsias. E vai ser muito importante que a gente caminhe juntos, as procuradorias todas juntas, não que tenham que observar o modelo do Estado do Rio de Janeiro, não. A gente tem que caminhar numa unidade, porque fica mais fácil da gente avançar em unidade e de solidificar essa cultura nas diversas procuradorias do Estado. Então, para a gente, esse marco é muito importante para dar um passo largo na direção, na mudança de cultura das nossas instituições. Obrigado, gente.